Por essas portas, por muito tempo passaram esperanças, sonhos, encontros e desencontros. Passaram ilusões, esperanças e sustento a milhares de famílias. Hoje essas mesmas portas estão em ruínas, abandonadas ao tempo e fadadas à destruição. Em que ponto permitimos que virasse fumaça a nossa Maria? Estamos na cidade de Rio Grande do Sul, extremo sul do Brasil. Aqui ao fundo, a entrada principal da estação férrea de Rio Grande. Agora pensa comigo um pouquinho. Por essas portas, hoje trancadas, abandonadas, quanta gente passou. Quantas pessoas foram buscar um mundo melhor, foram receber um parente, foram pegar uma encomenda, foram resolver um problema, foram se despedir de alguém, às vezes dar o último adeus. Quanta história passou por essas portas. Hoje, elas se encontram fechadas, inacessíveis. A gente tentou de vários meios ter acesso ao prédio, e nos disseram que por questão de segurança não poderia, porque o prédio está caindo, né? A gente consegue ver isso de fora, que está caindo. Agora, tentem voltar 60 anos atrás, 70 anos atrás, e imaginarem o que era isso aqui, né? Pessoas chegando e saindo, sonhos se formando, adeus sendo ditos, e toda essa história se perdeu. A gente vai contar para vocês, a partir de agora, a história da Maria. A Maria que virou fumaça. E a pergunta que a gente quer deixar para vocês durante todo esse documentário é: em que ponto nós permitimos que roubassem a fumaça da nossa Maria? 1884 foi a data da fundação. Então começava a aviação férrea do Rio Grande do Sul. Uma das pioneiras do transporte férreo do estado. Depois, mais à frente, ela passa a ser incorporada pela União como RFFSA, Rede Ferroviária do Brasil. E então ela opera até os anos 90, quando acontece o desmonte, o sucateamento e o abandono. Como vocês podem ver pelas imagens, é uma pena. Os trilhos foram asfaltados, enterrados, levados, as máquinas foram desmanchadas, levadas, os galpões, oficinas e manutenção. Não se sabe ao certo o que aconteceu. O que se sabe é essa imagem, que a gente vai deixar para vocês aí, de abandono, de desleixo, de apagamento de tantas famílias que viveram e sobreviveram da aviação férrea. Rio Grande, infelizmente, não se equipara a outras cidades que visitaremos em termos de resgate dessa história
que corre em cima de trilhos. Em Rio Grande, a Maria virou fumaça. Velha estação aos pedaços, ruínas de um passado de glórias, homens ganhando seu pão, famílias vivendo dali. Rio Grande esqueceu seu passado tão forte. Os trilhos sumiram na poeira do tempo. Estação de Rio Grande, que saudade me traz. Te olho e vejo sacrifício diário de meu velho pai. Velha estação aos pedaços, ruínas de um passado de glórias, homens ganhando seu pão, famílias vivendo dali. Rio Grande esqueceu seu passado tão forte. Os trilhos sumiram na poeira do tempo. Estação de Rio Grande, que saudade me traz. Te olho e vejo sacrifício diário de meu velho pai. De meu velho pai. De meu velho pai. Estação do Povo Novo, uma das tantas estações que Rio Grande teve. E aqui tem uma curiosidade, essa, no caso, estação, ela foi criada em 1898 por um consórcio, né, da Bagé Marítima. Depois ela passou para uma multinacional e no início do século XX os federalistas tomaram essa estação e a da Quinta, impedindo a comunicação com o Rio Grande. Cortaram os fios do telégrafo, na época era o que tinha, né? Não tinha telégrafo e a estação foi tomada. Essa e a da Quinta. Inclusive teve mortes aqui durante as escaramuças, os combates, né, entre os federalistas. Teve algumas mortes aqui. Nessa, no caso da estação e na do Povo Novo. A da Quinta. Essa estação aqui tem quantos anos? Ela foi criada em 1898. Tá? E ela atuou até 1980. É 1980. E o que é curioso dessas estações periféricas, né, é que a comunidade se movimentava em torno da própria estação.
Eram as pessoas vendendo laranja, maçã, suco, pão, né? Era as pessoas vindo buscar as suas encomendas. Na época vinha por trem, né? Encomendava da capital o tecido, a linha, a ferramenta, o equipamento para a plantação, e aí tu vinha esperar. Tudo que hoje se movimenta por estradas Era por via férrea. era por via férrea. Por via férrea. A grande parte por via férrea. Por ser muito mais econômico, né? Muito mais econômico. Então, grande parte do transporte era feito por via férrea. E centenas, milhares de famílias, como a minha, vivia e sobrevivia das linhas do trem, né? A gente ainda não, pelo menos eu ainda não soube, né? Não sei, mas ela ainda tem utilidade, né? Como a gente pode ver. A América Logística, a ALL, ainda utiliza essa linha para ir até o porto, né? Hoje são muito poucas, né, Milton? Existe muito poucas vias ainda conservadas Poucas. E sendo utilizadas, né? Poucas. Mas eu não sei se tu teve esse prazer de viajar de trem. Não, não tinha. Eu, como filho de ferroviário, tive esse prazer. Era incrível. Incrível. E cheio de curiosidades, né? O trem, ele era, na época, o que o avião é hoje. Né? Em que sentido? As classes. Tinha a primeira classe, segunda classe, classe econômica. Então, tinha o trem húngaro, que era o luxo da época. Então, a classe econômica, por exemplo, tu ia de Porto Alegre a Santa Maria, a classe econômica era banco que nem de jardim, de madeirinha. Depois tinha as classes melhores, bancos estofados, reclináveis, tinha o vagão, o restaurante, né? Então tinha toda uma estrutura. E as comunidades que corriam junto aos trilhos, como eu te falei, a grande sensação era a chegada do trem. Né? As crianças corriam para ver. Era um evento à parte. Era um evento à parte, porque a trilha sonora, que daqui a pouco o pessoal vai ouvir, fala disso, né? Da carta do filho da Dona Maria, que está na capital, da linha, do tecido, da chave, da ferramenta, do charque. Né? E também muita gente sobrevivia disso, engrossando o seu ganho, né? Vendendo na parada pão, torresmo, linguiça. Vestuário, né? Vestuário, alimento. A gente sabe que tudo passava pelas ferrovias, né? Pela linha. Tudo passava pela via férrea. O que hoje se faz, se transporta em caminhões, em navios. Era por trem. Então aqui atrás nós temos a Estação do Povo Novo. Né? Um dos prédios, nós vamos depois lá para o segundo prédio. Um dos prédios. Em 1904, os federalistas então tomaram isso aqui tudo, impediram o acesso aos trens, cortaram o telégrafo e as escaramuças começaram, tendo até 10 ou 12 mortes registradas aqui. Depois nós vamos tentar passar o detector de metais, ver se a gente acha alguma coisinha dessa época. Quem sabe, né? Quem sabe. Como a gente estava conversando, a linha férrea movimentava a cidade, né? Tudo vinha pelo trem. A notícia do filho que foi morar na capital, o tecido, a linha, o charque, tudo. Tudo. Os jornais. 90% do comércio girava em torno da via férrea. E aqui nós temos o Maurinho, que é um dos meninos do trem, lá no Caso Erechim. Erechim, exatamente. Lá nós vendíamos maçã. Quando o trem passava perto da nossa casa, eu era um vendedor de maçã amarrada no cabo da vassoura com os ganchinhos. E o pessoal diminuía a velocidade do trem para os passageiros comprar. Mas tinha gente que vendia rapadura,
mandioca, o que fosse, ovo, aparecia. Se vendia. É. Era. As populações que eram vizinhas à linha férrea, ô Cláudio, elas paravam. Paravam para a chegada do trem. Era o evento da semana. Aí, como eu te falei, tinha o trem húngaro, né, que era um espetáculo de ver. Conforto e requinte Era o trem húngaro. A primeira classe do trem húngaro era assim, né? Tu era o magnata dos magnatas. Era a primeira classe de um voo internacional. Exatamente. Era a primeira classe de um voo internacional. Então a gente fica pensando, né, em que momento essa infeliz decisão de tirarem a fumaça da nossa Maria, né? É triste. Esse momento... Que momento que inviabilizou, né? A opção pelo uso da via rodoviária, privilegiando as autopeças, as montadoras, as grandes empresas de caminhão, de veículo, de transporte, em detrimento de um transporte que era muito mais econômico, como sempre foi, né? O da viação férrea. E sem contar que era uma delícia, né? O tutu do trem. Eu não vivenciei, a cada emenda de trilho, como esse que a gente está passando agora, a cada emenda de trilho, a roda dava esse barulho aqui, ó, para vocês entenderem, aqui é uma emenda de dormente. Pode não parecer, mas quando o trem passava aqui, dava um barulho específico. E aquilo em sonho das crianças, os sucessos dos adultos que estavam indo buscar alguma coisa melhor. O sonho da moça que estava indo encontrar com o namorado. Foi bem assim. Aquilo ali movimentava tudo nesses trilhos. Avisa o povo que vem o trem, já na curva do arroio. Quem sabe traga notícia no filho da Dona Maria, que se foi pra capital. Deve trazer um charque, uns brinquedos pros piás, tecido pra China costureira, uma carta de meu bem querer. Deve trazer lembranças de um tempo que tudo era simples. Talvez traga um amargo de saudade da inocência que perdi na cidade, agorizada correndo, pra poder sentar nas janelas, para ver os trilhos moendo o mundo novo que a gente sonhou. Trem lento, deixando fumaça, foi o sonho de minha infância. Quantas vezes me vi maquinista, conduzindo amores, lembrança. Hoje velho, jogado a um canto, esquecido na poeira do tempo. Sou igual a ti, meu trenzinho. Teu vagão e minha mão já não servem. Deve um dia o patrão velho querer desse mundo nós dois despedir. Vamos eu e tu, meu trem velho, pela estrada de ferro partir. 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 Aqui, Cláudio, é onde o sonho acontecia, né? Essa é a estação. É a estação. O trem parava aqui, né? E aí as pessoas desciam para esticar as pernas, comer alguma coisa, comprar alguma coisa. As pessoas que moravam aqui ficavam esperando, né? Para receber as suas encomendas, receber os seus parentes, estavam vindo do outro lugar. Até o correio
É o correio. Passava por aqui. É o correio. Correio, medicamentos, gêneros alimentícios, tecidos, instrumentos agrícolas, ferramentas, peças. Era a Shopee do tempo. Os trens eram um meio de locomoção de suma importância da época, né? É porque tudo navegava por essas linhas férreas, né? Desde gêneros alimentícios, como eu te falei, ferramentas, as pessoas que vinham e iam, as cartas dos jornais que vinham da capital, que vinham de todas as cidades, vinham pelo trem. Tudo vinha pelo trem. O trem era a mola motriz de toda essa sociedade. A gente revisando tudo isso, né, Milton? A gente revisando tudo isso, olhando para tudo isso com esse olhar, né, com essas informações que se tem hoje, a gente entende tamanha importância, né, que eram as vias férreas Muita. daquela época. Muita. E aí é que eu te pergunto, né, em que momento que nós permitimos que tirassem a fumaça da nossa Maria? E, na realidade, o trem, ele, de certa forma, ele democratizava, né? Ele democratizava por ele ter várias classes dentro do trem de passageiros, cabia em qualquer bolso. Cabia em qualquer bolso. Ah, mas demorava. Claro que demorava mais. Mas tu imagina que esse país, ele se construiu nessas linhas. Em cima. Nessas linhas. Ele se construiu, temos ali um gatinho que está nos observando. Ele se construiu nessas linhas. O país se fez na fumaça da Maria. Se for ser mais poético, quantos amores, quantas despedidas, quantos adeus essa estação não viu? Foram dados aqui. Quantas mães e pais trouxeram seus filhos para ganhar o mundo, para tentarem a sorte em outra parte? Quantas pessoas que viajaram para se tratar, para buscar um auxílio médico? Quantos casais que se encontraram aqui, que se conheciam por carta e que se encontraram aqui? Quantas roupas não foram sonhadas aqui pela Dona Maria, que aguardava pelo tecido? Quantas plantações não foram sonhadas pelo seu Zé, que aguardava pelo fertilizante, que estava vindo de Bagé, da capital, de qualquer parte? Então, é uma pena ver a nossa memória assim, Sem cuidado. Assim, sem nenhum cuidado. Sem preservação. E sem se lembrar de toda a história que carrega. Toda a história que carrega. E essa é só uma das estações, e talvez na nossa região seja uma das mais conservadas. E tá assim. Por isso que a gente conta, fala. E algumas histórias precisam ser contadas, né? Vamos seguir então? Para ver a próxima estação? Vamos seguir que a viagem continua. A viagem continua. O tchu-tchu-tchu da aviação segue. Aqui, Cláudio, próximo da onde seria a estação Domingos Petrolini, né? Que vocês podem ver, não tem mais nada. Não tem mais nada, foi tudo... Alguns moradores mais antigos disseram que, infelizmente, levaram o que tinha e destruíram. Foi depredada? Realmente levaram a fumaça da Maria, né? E sobrou ainda os trilhos que estão em uso pela ALL, né? A gente percebe que os trilhos estão em uso. Que vão até aquela estação que nós estávamos. Até aquela estação onde a gente foi lá, né? Mas Domingos Petrolini não tem mais nada, não. Tantas histórias, né, que você poderia contar com alguma imagem que fosse, mais nada? Tantos ir e vir, né? Tem. Tantos ir e vir. Aí tu imagina esse povoado aqui, que é um povoado pequeno, a importância que deveria ter essa estação na época do povoado. Que pena.
tempo começando a chover, a gente encerra por aqui, por enquanto. Aqui é a antiga estação da Quinta, sobrou dela. Mesma situação, pior um pouco do que o Povo Novo, melhor do que a Domingos Petrolini, que não tem mais nada. Petrolini já não resta mais nada, né? Mas é o que restou da antiga estação. Pelo menos essa aqui ainda muita coisa. A gente ainda tem. Vocês veem que os trilhos já estão marcados pelo uso. Talvez não sejam tão usados. A gente começa a encerrar De por Bagé aqui, né? vinha o gado Pelo abandono para salgar em Pelotas, que restou. o charque de volta ao vagão para o porto de Rio Grande escoar. A safra que enriquecia nossa gente, assim o triângulo perfeito nos trilhos muito deslizou. O ir e vir dos trens, esse Rio Grande movimentou. Roubaram a fumaça da nossa Maria. Estamos em Pelotas. Estamos aqui para falar um pouco sobre o Triângulo da Riqueza dessa região. O gado era trazido de Bagé por via férrea. Chegando aqui em Pelotas, ele era transformado em charque, carne salgada, e era levado para Rio Grande também por via férrea para escoamento. Atrás, o prédio da antiga estação ferroviária. Hoje ele funciona a Celeste, o Procon, mas aqui já a riqueza da região sul passou. Estação Férrea de Pelotas. Atualmente aqui funciona a Secretaria de Turismo, o secretário Danilo nos recebeu muito gentilmente. Funciona também o Procon e o prédio está sendo restaurado. Vou mostrar um pouco para vocês. Satisfação imensa que Pelotas ainda tem valorizado esse passado ferroviário. Em uma conversa com o secretário, que agora o prédio está sendo ocupado, existem planos para
um memorial, para guardar essas memórias tão ricas de um tempo tão próspero para a região sul. É uma alegria pelo menos ver o prédio em condições aprazíveis. A gente fica muito feliz com isso. Túnel da Maciel, né? Está aqui para tentar. Mas antes eu queria mostrar para vocês a complexidade da descida. Esse é o Túnel da Maciel. O caminho, né? A trilha. Então daqui a pouquinho a gente vai descer por aí para vocês conhecerem. Túnel da Maciel. Em 50, o Batalhão de Engenharia Ferroviária do Exército abriu esse túnel para uma via rápida de escoamento férreo entre Pelotas e Canguçu. Quando terminaram a construção, o governo federal decide que não é viável. Começava aí o desmonte do sistema ferroviário no Rio Grande do Sul. Vamos atravessar para ver? O túnel se perde na escuridão, no abandono de hoje, ecoando sons de outrora. As pedras úmidas que lhe formam choram a saudade de dias passados, do tchu-tchu-tchu das rodas, raspando os trilhos até a estação. O apito avisando as gentes do caminho, o trem esperança que chega, trazendo novidade a cada cantinho. Hoje sobraram assombros, lendas, mitos, histórias, saudades vestidas de fatos duvidosos pra gente contar e sonhar, sonhar, sonhar. Esquecido em meio ao mato, assombrado pelo próprio passado. Pelotas te desconhece, precisas reviver e sonhar. Esquecido em meio ao mato, assombrado pelo próprio passado. Pelotas te desconhece, precisas reviver e sonhar. O sonhar, sonhar.
Então, chegamos ao fim do túnel. Não tem como passar devido a muita água. Dá para ouvir o barulho da água correndo. Mas chegamos até aqui. Olha o acúmulo de água. Ali a 30 metros, 40 metros está o final. Menos. Você não vai se arriscar a ir até ali porque eu não sei como é que está isso aí. Mas vocês já conheceram o túnel da Maciel, criado nos anos 50 pelo Batalhão de Engenharia Ferroviária do Exército. E assim como a Maria, virou fumaça, abandonado no meio do campo, desconhecido pela maioria. O rosto da criança na janela do vagão, o sorriso do rapaz indo embora, cheio de ilusão. A carta amarga que não era esperada, a peça de chita tão desejada. Tudo isso viajava pelos trilhos, sonhos, esperanças, notícias dos filhos que pelo trilho se foram, se foram. A fumaça da Maria sumindo na curva da estrada, o apito chamando o povo para a próxima parada. Tudo isso sumiu de uma noite para um dia. A estação que há anos estava de vigília. Então, Canguçu. Do túnel a gente veio para Canguçu, atrás da possível existência de uma estação férrea ainda aqui. No GPS ainda mostra como estação férrea. E aí, pasmem, a gente procura a estação férrea e descobre que ela foi derrubada para ser um Krolon. Para ser um Krolon. Tá? Aquele casal ali nos informou que casal ali com a menina nos informou que há 2 anos atrás, de um dia para a noite, botaram abaixo. Em Canguçu, a Maria também virou fumaça. 6h30 da manhã e a gente indo para a última cidade dessa nossa aventura férrea, Bagé, a rainha da fronteira, e uma das cidades componentes do Triângulo do Ouro. Foi longa a caminhada até aqui. Passamos por Rio Grande, Santa Maria, Pelotas, algumas estações de Rio Grande e agora Bagé. O gado entrando no vagão, o olhar tonto, vendo Bagé ficando pra trás, os trilhos embalando a composição, os destinos encurtando, movimentando a nação. De Bagé a Pelotas, de Pelotas ao Porto, Rio Grande espera as riquezas da terra, da terra. a Maria virou fumaça e com ela todo o charque. O gado que sempre veio por esse trem não mais vem. O triângulo se desfez assim como a fumaça da Maria
o mugir do gado embarcando, em Bagé não mais se ouvirá. O triângulo se desfez, assim como a fumaça da Maria. O mugir do gado embarcando, em Bagé não mais se ouvirá. O triângulo se desfez, assim como a fumaça da Maria. O mugir do gado embarcando, em Bagé não mais se ouvirá. O gado entrando no vagão. Maquinista, pouca lenha nisso aí que ela espera, ansiosa por mim. Santa Maria nunca apareceu tão longe, eternidades de saudade. Mal posso esperar pra ver os montes. E se ela não estiver na estação, e se eu ver ela em outro vagão, e se a vida não for o que imaginei, e se a cidade não me receber tão bem, e só sei que ainda haverá a estação, o velho trem se preparando pra partir, o meu lugar nessa composição, e minha terra esperando por mim. Viro fumaça que nem a Maria, corro pro campo, pra terra que é minha, sigo cevando essa solidão, locomotiva que não atrela vagão. Estiver na estação, e se eu ver ela em outro vagão, e se a vida não for o que imaginei, e se a cidade não me receber tão bem, só sei que ainda haverá a estação, o velho trem se preparando pra partir, o meu lugar nessa composição, e minha terra esperando por mim. Viro fumaça que nem a Maria, corro pro campo pra Estamos em Santa Maria, na Gari, uma das áreas mais bem preservadas da história ferroviária que nós encontramos no estado. É um prazer poder ver tão bem reconstruído todo o processo ferroviário, toda a história ferroviária nessa região. E a gente convida vocês para acompanhar com a gente uma visita lá dentro. Agradecemos a Secretaria de Cultura da cidade de Santa Maria, que hoje gere esse prédio, ter nos concedido esse prazer de documentar e contar para vocês essa história. Atrás deste monte tem uma cidade com casinhas brancas, casarões, moças nos portões, velhos nas janelas. E a velha Maria Fumaça descansa na praça, escutando a bandinha tocar valsas e canções nos corações dos jovens
jovens namorados. Atrás desta fumaça tem uma cidade com crianças no meio da rua, brincando com a lua, contando segredos. E os velhinhos nos bancos de jardim assistem seu fim em mais uma tarde. Atrás deste monte tem uma realidade. Casinhas brancas, pichadas, palavrões, pecados nos portões, fracassos nas janelas, janelas. E a velha Maria Fumaça assiste às desgraças no meio da praça. A bandinha faz um fundo musical a mais um funeral de quem cansou de viver. Atrás desta fumaça tem uma realidade. Polícias e ladrões, trancas nos portões, grades nas janelas. E os velhinhos bêbados nos bancos de jardim assistem seu fim, seu fim, seu fim. Atrás dessa vida tem tanta família que viveu e sobreviveu da fumaça da Maria. Mas agora esse passado escorreu como areia por nossos dedos. E a fumaça sumiu no ar, levando segredos, sonhos e esperanças. Perdemos a Maria, deixamos que tirassem a fumaça da nossa Maria. E com ela nosso orgulho e passado, nossa herança e honra. Atrás desta fumaça tem uma realidade. Polícias e ladrões, trancas nos portões, grades nas janelas. E os velhinhos bêbados nos bancos de jardim assistem seu fim, seu fim, seu fim, seu fim.
Então, monumento ao ferroviário. A gente vai subir, só que só para mostrar para vocês. Eu ainda tô acelerado da subida. Por aqui a gente encerra Santa Maria. E a Maria virou fumaça. Por esses trilhos já passaram tantos sonhos, tantos planos e ilusões. Por esses trilhos chegaram cartas de saudade e esperança. Chegaram notícias que amenizaram a saudade. E vieram as respostas para tantas perguntas. As estações com seus velhos bancos, hoje abandonados. E o relógio? O relógio da estação, que caminhou lento em seus ponteiros de ansiedade, hoje está parado, suspenso no passado, abandonado. Porque deixamos que roubassem a fumaça de nossa Maria. Chegamos ao final da nossa viagem pelas estações férreas do Rio Grande. E a gente chega com um gosto amargo na boca. Queríamos poder chegar a esse final e dizer para vocês que a nossa cidade é a mais conservada, que aqui se preservou mais a memória férrea, mas não é essa a verdade. E nós, enquanto historiadores, temos um compromisso com a verdade. Santa Maria, ao nosso ver hoje, é o exemplo de conservação. E algumas cidades nem existe mais rastros da rede férrea. Que esse documentário sirva como um grito desses trilhos abandonados, que enquanto ainda existe tempo, se preserve essa memória. Até para a valorização das famílias que viveram e sobreviveram, como a gente disse, todo o documentário da fumaça da Maria. Nós somos a Uluparum, em associação com a Dulcineia Vergara nesse projeto, e eu sou Milton Putineri. Obrigado.